Hoje nós vamos conversar com Irene Vidagala, que é embaixadora, subchefe da representação do Itamaraty aqui em São Paulo e professora de Country Studies da África na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Muito obrigado por ter vindo ao Planeta Azul. É um prazer estar aqui com vocês. Você é conhecida como uma das maiores especialistas, se não a maior especialista do Itamaraty hoje em África. Como é que vão as relações do Brasil com o continente africano? Porque a gente só ouve falar de outros continentes, o Brasil se relacionando com outros continentes. Como é que está a nossa relação com a África? Eu acho que a gente pode ser sempre otimista com relação à África, né? Talvez, em primeiro lugar, porque a África no século XXI vem demonstrando imenso potencial de crescimento, uma grande vitalidade na área de negócios para o mundo inteiro. Então, hoje a África é considerada a nova fronteira do capitalismo mundial. Então, é sempre bom olhar que o Brasil tem uma história de relações com a África e que a gente pode continuar olhando com entusiasmo para isso. Há um outro aspecto que eu acho que é bastante bom também na relação do Brasil com a África hoje, que é o fato dos brasileiros estarem conhecendo mais a África. Os brasileiros começaram a estudar. A partir do governo Lula, houve um empenho muito grande na academia de desenvolver estudos sobre a África nas várias áreas do conhecimento. Tanto nas áreas mais, vamos dizer, relacionadas à história, mas muita coisa na área contemporânea, associada à economia, processos de paz, desenvolvimento social e até da área de urbanismo. Então, eu acho que a gente teve um momento de grande importância com as companhias brasileiras que foram para a África durante o período Lula, grandes construtoras, então a gente assistiu esse crescimento de laços. E foi muito interessante porque, por exemplo, eu fui embaixadora do Brasil em Gana. E quando eu estava lá, uma empresa brasileira foi construir um grande mercado, o maior mercado popular da África Ocidental. É um projeto de 400 milhões de dólares. E para construir esse mercado, a empresa precisou levar do Brasil muita gente que foi para a área de montagem de uma parte do mercado, outra área de infraestrutura. E aí você... Por falta de qualificação no país africano, em Gana? Eu acho que a gente leva, sim, tecnologia, mas a ideia não é levar falta de qualificação. É que quando a gente faz um processo de aproximação, você leva tudo que você tem. É do nosso interesse exportar o nosso equipamento e a nossa tecnologia. Então, a gente nunca olha pelo o que lá não tem, mas o que a gente pode levar daqui, né? Então, a perspectiva é essa. E nesse mercado, por exemplo, para a gestão do mercado, a gente conseguiu levar os serviços da Feirinha da Madrugada aqui de São Paulo, porque é um espaço aberto, é um espaço de muita circulação. Então, sei lá, aí tá até um comentário interessante que você fez, né? Como é que a gente tem a perspectiva do olhar. A gente olha a África pelo que a África está precisando e a gente, então, a gente cede coisas ou não, que é o que eu prefiro. A gente tem coisas que a gente consegue levar para a África e que a África vai consumir. A África é consumidora, ela não é receptora de doações. Apesar de nós sermos um país de maioria negra na nossa população, a impressão que eu tenho, assim, não sei se eu estou certo, é que nós temos um certo... não posso dizer desprezo de maneira alguma, mas eu acho que nós temos até um certo racismo com relação à África. Isso procede, na sua opinião? Infelizmente procede. E é uma história um pouco triste, porque quando a gente quer aproximar-se, quando a gente vê que há oportunidade de aproximação com a África, e o brasileiro olha para a África ainda com grande preconceito, o brasileiro não pensa que existe um mercado de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Os chineses estão na África com uma presença fortíssima, né? Mas não são só os chineses, porque nós não podemos nos comparar com os chineses. Claro. Mas a gente pode se comparar com a Turquia, a gente pode se comparar com Israel, a gente pode se comparar com vários outros, e esses estão presentes e a gente não. E aí você fala, bom, por que está todo mundo olhando para a África? Por que está todo mundo tentando fazer uma presença importante e o Brasil está ausente? Depois que o presidente Lula saiu, houve um retrocesso, todo mundo sabe que no período Lula houve uma aproximação, mas depois houve um andar para trás. E fala, mas por quê?
Eu, nos meus estudos, né, porque além de ser diplomata, eu tenho olhado um pouco mais o tema sobre uma visão acadêmica, a minha constatação é de que um racismo estrutural no Brasil compromete as relações com a África. O Brasil não acredita que a África tenha potencial. Chegar lá, eu vi vários empresários brasileiros chegando na África, missões chegando, eu com 28 anos de experiência nas relações Brasil-África, eu vi vários chegando lá sem ter feito, por exemplo, a lição de casa. E diziam, estudado o mínimo. Por quê? Porque a África é igual a gente, é a tese que você vende. Quando o brasileiro vai para a África, fala, a gente é igual. Há histórias engraçadas, né, que o primeiro chanceler do Brasil, que foi a África, que ele sentou num almoço de Estado com o chanceler da Nigéria e foi dar pinga para o santo. E todo mundo olhou para ele e falou assim, que é isso? Ele falou, isso a gente faz lá no Brasil. Isso aqui na África, eles fazem a libação, que é uma oferenda para os santos. E ele achou que era muito natural. Ele certamente nunca teria feito na vida, mas naquele momento achou, porque a gente se acha parecido. Isso tem um lado bom, mas tem um lado que eu acho que, sobretudo, é ruim, que é de você não olhar a África com seriedade e não estudar de fato. Você recentemente lançou este livro, Política Externa como Ação Afirmativa, em que você trata exatamente das relações entre o Brasil e a África, não é? Além dessa questão do nosso racismo ainda com relação à África, tratá-los como muito inferiores a nós, que na verdade não são, como você acabou de explicar, quais são os outros pontos que você gostaria de destacar na nossa relação com o continente africano? Eu queria só fazer não é que a gente considera a África inferior, a gente desqualifica, o que não é exatamente a mesma coisa. É quando você tem um olhar já que não consegue ver. Né? Uma coisa é você, por exemplo, se você pensa, como no Brasil a gente não se admite um país racista, então você diz, não, eu não sou racista. Então nunca ninguém vai dizer, não, eu não olho a África porque eu não considero a África. Mas quando você a gente sendo olha muito no diplomática. dia... Mas a gente é diplomata, né? A questão é você olhar com frieza, porque quando, por exemplo, eu dou aula de África para os meus alunos, eu digo, eu não venho aqui tornar a África um docinho de coco, dizer tudo que é uma maravilha, mas a gente vem olhar com toda a sua riqueza e complexidade. Então, hoje em dia é um tema que eu insisto muito, e outro dia eu estive, por exemplo, tendo uma reunião no Sebrae, e eles me convidaram para falar num grande evento que tem para o pequeno e microempreendedor em outubro, aqui em São Paulo, sobre África. Porque o Brasil tem tantas oportunidades lá que a gente não olha, e para mim o que eu insisto é área de agricultura. A África será a próxima fronteira agrícola do mundo. Ela tem 60% das terras ainda por utilizar. Exatamente. Eles têm água, eles têm condições climáticas onde o Brasil poderia dominar. Também, né? Eles têm mercado consumidor, eles estão orientados diretamente para a Ásia, eles estão construindo uma linha de infraestrutura de portos na África Oriental, que é exatamente olhando o mercado consumidor asiático, indiano. Eles próprios serão uma população gigantesca, será a maior população do mundo. Curva demográfica. Então, se o Brasil é o campeão em termos de agricultura tropical, por que não estar na África? Aí você vai falar, mas o Brasil tem mercado, o Brasil pode produzir dentro do Brasil. Mas e daqui a 30, 40 anos? Mas daqui a 30 ou 40 anos você terá na África competidores para o Brasil. Porque a África não ficará sem ninguém utilizar. Será uma terra, aliás, já existe um processo de aquisição de terras para reserva de capital. Então, quando for o momento de mercado necessário abrir novas áreas de produção, irão abrir na África e o Brasil terá ficado fora dessa. Então, o que eu acredito que o Brasil deva ir para a África na área de agricultura, menos porque é uma vocação natural e mais porque é a necessidade de você não criar concorrentes no mercado e você fortalecer a sua posição de grande exportador para a Ásia. Né? Os novos negócios da China estão na África. Eu acho que os novos negócios da China estão em todo lugar. Ela está no Brasil. E ainda não chegou o momento, pelo menos não para o meu conhecimento, que a China está usando o potencial do Brasil para atuar na África. Mas a gente tem outros parceiros que eu acho que a gente pode olhar com muito interesse, que são os árabes. Os árabes têm muito interesse na área de segurança alimentar e eles estão olhando para a África. Eu me lembro quando eu era embaixadora em Acra,
e o meu colega, que era embaixador dos Emirados, virou para mim e falou assim: eu tenho muito dinheiro para pôr aqui em projetos agrícolas, eu não tenho, são bons projetos. E isso quer dizer o quê? Que um brasileiro podia fazer todo um trabalho de planejamento de produção agrícola, associado, levar isso para a África e dizer assim: eu tenho experiência, competência e know-how. Vocês põem dinheiro, a gente faz uma associação capital-trabalho, ou, enfim, conhecimento-capital, e vamos atuar no mercado africano. E os africanos querem muito o Brasil. Mas, enfim, além disso, a gente tem outras tecnologias na área social. Por exemplo, mudar completamente de ramo. Pelo fato do Brasil ter uma gigantesca população negra, nós conhecemos, temos experiência com anemia falciforme. Ah, sim. A anemia falciforme está sendo tratada na África, sobretudo o Brasil desenvolveu o seu conhecimento nessa área a partir dos Estados Unidos. E o grande papa do tema era um ganense, por isso que eu conheço a história mais de perto, porque eu participei desse processo. Então o Brasil foi aos Estados Unidos, buscou tecnologia, trata, e esse médico ganense se aposentou, voltou para a Gana, e ele me disse assim: embaixadora, o Brasil tem a capacidade de produzir materiais de formação de equipes e de conscientização de famílias sobre a anemia falciforme. Os materiais produzidos no Brasil são belíssimos, são de muita qualidade, enquanto que o que se faz nos Estados Unidos não é do mesmo nível. Então, seja numa área de desenvolvimento social, seja, enfim, na área agrícola, como eu mencionei, acho que há muita oportunidade. É claro, foi uma pena esse desmanche da presença brasileira no continente com as construtoras. Eu entendo que houve jogar o bebê junto com a água. Eu vi de perto qual era o impacto da presença das construtoras brasileiras e acho que nós conseguimos garantir mercado e hoje as empresas brasileiras, algumas delas que estavam lá, o que aconteceu? Elas mudaram a sede social. Então a Queiroz Galvão, a Contrata, elas não são mais empresas brasileiras, elas continuam nesses mercados, mas agora sendo empresas locais. Não, empresas inglesas, empresas espanholas, com recursos. O dinheiro que elas conseguiam no BNDES, porque o mundo inteiro trabalha com recursos de fundos de investimento, o dinheiro que essas empresas obtinham no BNDES, hoje em dia eles obtêm do mercado europeu. Então, esse mercado que eu mencionei agora há pouco, que foi construído pela empresa brasileira, a segunda fase do mercado está sendo construída com capital inglês. E quem foi visitar o mercado feito pelo Brasil? O Príncipe Charles. Então, quer dizer, hoje é uma obra que tem a bandeira do Reino Unido, britânica, mas foi construída com o Brasil e serviu para exportação de bens brasileiros, né? É interessante que o Brasil, com tantas relações com a África históricas, só na década de 60 se aproximou diplomaticamente da África, oficialmente da África, né? Enfim, no meu livro eu até falo disso, né? Como é que o Brasil, você tem várias formas de olhar a história das relações Brasil-África. Você pode olhar com um olhar branco. O olhar branco vai considerar uma África independente, com uma liderança que tem interesses geopolíticos junto para o Brasil, tem interesses econômicos. Então, o Brasil constrói uma relação com a África sob esse olhar branco que privilegia a questão econômica e os interesses, vamos dizer assim, no Oceano Atlântico, esses interesses geoestratégicos. Mas existe um olhar negro para a relação do Brasil com a África. E esse olhar negro, ele vem do período da escravidão. Você tem todo um escrito por negros e brancos e mulatos no Brasil que registram essa história com a África desde o século XVII. Então não é justo a gente dizer que existe uma relação Brasil-África que começa em 1960. Existe uma formalmente, relação oficialmente, formal entre estados independentes. Mas a relação com o Brasil-África ela era estreitíssima no período pré-independência, por exemplo, durante o período que Brasil e Angola eram colônias de Portugal. Começo do século XIX. Não, todo o período da história do século XVII, século XVIII. Até o começo do XIX. A gente não pode esquecer que foram os holandeses, saíram do Brasil, né, foram para Angola, depois voltaram para o Nordeste, enfim.
essa história do Brasil com a África, ela tem várias formas de se contar. No mundo da arte, a gente não pode esquecer, por exemplo, é sempre bom lembrar, né, que houve aquele período todo que Chico Buarque ia para Angola, o período que havia uma luta, a luta pela libertação dos países de língua portuguesa. Enfim, a história é muito mais rica do que a gente normalmente concebe. E, enfim, no meu caso é difícil dizer porque eu sou tão apaixonada pelo tema. Uhum. E você é uma pessoa otimista? Como é que você vê a relação Brasil-África nos próximos 10 anos? Ou daqui a 10 anos? Eu sou otimista quando eu acredito no mercado. Se o mercado tem mesmo uma mão capaz de definir, as relações são otimistas. Apontam para um bom futuro. Por quê? Porque a África é uma terra de possibilidades. Se a África é uma terra de possibilidades, o empresário brasileiro vai olhar para a África e vai falar, eu tenho que ir para a África. Agora, se o mercado não for tão forte assim, e no fundo você depender de uma orientação do governo, que você depender de uma concepção estratégica, aí eu sou menos otimista, porque aí então a gente vai ceder a esse viés que olha a África com descaso, com pouco conhecimento. Então, aí eu acho que a gente será penalizado. Então, vamos aí ficar numa proposta de torcida, né? Não sei se eu consigo ser 100% otimista. Eu sou otimista quando eu penso a quantidade de brasileiros que estão hoje muito mais integrados na relação. Se nos anos 80, nos anos 90, a relação estava muito sustentada sobre os vínculos oficiais, hoje em dia você tem uma dinâmica de uma população negra brasileira, por exemplo, que procura muito. Eu mencionei a academia, né, o quanto a gente estuda hoje a África. É uma pena que hoje, por exemplo, não haja mais o apoio do ponto de vista de recursos para pesquisa que a gente tinha no começo do século XXI. Hoje em dia o pessoal que estudou, que fez mestrados e doutorados, hoje em dia não consegue continuar trabalhando nessa área porque minguaram os recursos, o que é uma pena, como eu digo. Aí entra o viés ideológico, aí entra o viés racista, né? E se você me permite, é muito dolorido falar dessa questão do Brasil racista. E eu só posso falar porque é o que você ouve quando você é embaixadora do Brasil lá fora. Quando você está num território africano e você ouve um representante do país, como aconteceu comigo, por exemplo, um grande empresário da área de mídia, que veio ao Brasil para fazer negócios, veio a título privado, não pediu nem apoio para o Itamaraty, e quando voltou, eu fui saber como tinha sido a viagem, e ele me relata o seguinte, correu muito bem, foi ótimo. Falei, mas daí ele falou assim, seu país é muito racista, não? Eu falei, por quê? Ele falou, eu estava no melhor hotel de São Paulo e descobri no primeiro dia que eu tinha que descer de terno e gravata, senão não chegava no café da manhã. E depois eu saí com um grupo de amigos meus de Harvard, porque eu estudei em Harvard, e fomos a um restaurante de luxo em São Paulo, e eles tiveram que me buscar na porta porque não me deixavam entrar. Então eu sou embaixadora do Brasil, e ele me conta isso, e eu vou dizer que não há racismo no Brasil? É difícil, né? Então, é melhor trabalhar com essa hipótese e dizer, olha, existe racismo, mas a gente luta contra isso, a gente tem uma legislação, é um fator que está presente na nossa luta institucional para reparar esse dano histórico e para realmente construir um país que se livra desse racismo. Mas é preciso reconhecer. Tá bem. Eu agradeço muito a sua entrevista. Nós conversamos aqui no Planeta Azul com a embaixadora Irene Vidagala, que é subchefe da representação do Itamaraty em São Paulo e também professora de Country Studies África na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada eu.